Graça e paz, queridos e amados do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dário, agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis. Estou aqui neste momento para trazer uma reflexão devocional da parte do Senhor Jesus acerca do tema paz espirituais. E eu gostaria de trazer algumas dicas para vocês deste livro maravilhoso do nosso querido Gardner Sprint e Ted Tripp. Ele traz algumas reflexões importantes para que possamos ser pais espirituais neste tempo contemporâneo de tantas contradições, uma cultura que não fala nem comunga com os princípios bíblicos, espirituais e divinos do nosso Pai. Que o Senhor ele possa nos conduzir nesta reflexão breve e você possa compreender, adquirir da parte de Deus algumas orientações espirituais. O primeiro texto nosso devocional se encontra no Salmo 78, do verso 1 até o verso 8, e eu quero ler para você neste momento. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Meu Deus, se eu não falasse mais nada, esse texto por si só, da parte de Deus, já traria orientações suficientes. E a Bíblia, ela prevê algumas adversidades, alguns desafios que os pais espirituais eles vão enfrentar nos últimos dias, e o Senhor a Daniel já havia falado sobre isto, e eu quero ler o segundo contexto da palavra, capítulo 12 do livro de Daniel, versículo de número 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Também vamos utilizar o texto 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha, presta atenção, um dos sinais, das características dos seres humanos tendenciosamente influenciados pelo espírito do anticristo está aqui predito: desobedientes a pais e mães. Isso é importante. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Aplicando também a consideração de que o contexto dos últimos dias eles serão muito trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo, e uma das características psicológicas e comportamentais dos filhos desta última geração é desobedientes a pais e mãe. Só há uma maneira exatamente de que esta geração que vem ela possa ser mais aproximada de Deus. Segundo Gardner, ele vai falar dos 4 pilares. O primeiro é saber quais verdades são importantes para ensinar aos nossos filhos dentro do lar. O segundo é que medida nós vamos usar no ensino dessas verdades para que elas sejam incutidas, guardadas nos seus corações de maneira correta. Terceiro ponto, quais as motivações para que nós possamos alcançarmos o êxito
como pais espirituais, não é? E o último é quais os encorajamentos, né, que podemos obter vindos das promessas de um Deus fiel. Bom, nesse contexto, eu quero falar apenas de duas, porque o tempo ele vai se alongar e eu tenho que dar uma síntese em reflexão. A sujeição à autoridade, o conceito de autoridade, você tem que encravar no coração dos seus filhos como pais espiritual, né? Que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se é temer a Deus, é ter Deus como referência, como autoridade exclusiva sobre as nossas vidas. E abaixo dele, como ele diz, todas as autoridades são ministras de Deus. Então o que acontece nessa última geração? Ela não tem mais o conceito em seus corações do respeito às autoridades, nem reconhecimento das autoridades. E isso se torna uma questão muito negativa, porque eles passam a ser geração rebelde, que não aceita nenhum limite, que não aceita nenhum conceito, que não aceita nenhum princípio, que alguém que reconhece toda autoridade debaixo da terra, ele será uma boa pessoa, ele terá um bom caráter, ele saberá discernir todos os valores e princípios em sua vida, portanto se tornará mais justo, portanto se tornará uma pessoa obediente, próspera, uma pessoa consciente do amor ao próximo e outras tantas qualidades que são necessárias para os filhos nesses últimos dias presentes, desafiadores, que nós estamos vendo tudo sendo desconstruído em termos de princípios que são positivos para uma vida mais justa, sincera, temente a Deus. O segundo, tão importante quanto grave, diz respeito a um dos segundos pontos a observar dentro do que ensinar da verdade para os filhos, para esta geração. É o respeito sagrado pela verdade. Gardner ele vai fazer uma tessitura para que a gente entenda melhor da seguinte maneira: respeito sagrado pela verdade também é um hábito primordial. Que diferença existe nas disposições dos filhos? Alguns raramente dizem uma mentira, se é que o fazem, e outros parecem haver nascido com língua mentirosa. É terrível ver como um hábito infantil de contar histórias mentirosas e extravagantes se apega ao caráter de uma pessoa. Conceitos que há na mente de uma criança desde pequena idade até se conhecerem e entenderem como grandes adultos vai depender se as escolhas deles vai ser baseada na verdade ou na mentira. Toda afirmação, toda habilidade de ocultar a verdade, todo exagero e toda quebra de promessas apenas endurecem o coração. Tudo isso cauteriza a consciência e abre caminhos para outras seduções. Quer ser um filho melhor? Ouça os conselhos dos seus pais espirituais. Prefira ser guiado pela verdade, pelo bom costume, pelo princípio familiar, para que você tenha discernimento e compreensão acerca do mal, e deste mal você se desvie. Como lemos em 12 de Daniel, versículo 10, que os ímpios eles continuarão cada vez mais piores e se afastando de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e que sejam prósperos, que sejam boa terra, pois a boa terra, quando a semente da palavra de Deus ela germina, ele produz a 30, 60 e a 100% somente coisas boas. Graça e paz, o Senhor esteja sobre a tua vida e tua família, em o nome de Jesus para sempre.